E aí, tudo de bom para você? Fala, João, aqui no canal Fala, João Guilherme. E é o seguinte, hein? O jornal El Deportivo do Chile divulgou uma lista com os 30 maiores clássicos do futebol da América do Sul. É isso aí. Os jornalistas chilenos se reuniram e decidiram, não sabemos quais são os critérios, elencar os 30 maiores clássicos do futebol da América do Sul. Eu tenho a lista aqui e é o seguinte, você vai ver, inclusive. Boca Juniors e River Plate, em primeiro lugar, o Superclássico argentino. Em segundo lugar, o Superclássico uruguaio Peñarol e Nacional. Em terceiro, o grande derby de Avejaneda, Independiente e Racing, clássico argentino. Aí é que começa a entrar na nossa praia. E aí é que vem o nosso papo. O primeiro clássico brasileiro que aparece, e na opinião dos periodistas lá do El Deportivo do Chile, é o maior do Brasil, Flamengo e Fluminense, o famoso Fla-Flu, em quarto lugar. É o primeiro clássico que aparece aí na lista dos brasileiros. Em quinto, vem o Grenal. Olha aí, hein? O enorme jogo entre os dois gigantes do Rio Grande do Sul. Quinto lugar, o Grenal. Aí o clássico brasileiro seguinte que aparece aqui, Palmeiras e Corinthians. O grande derby paulista, um dos maiores clássicos do mundo, sem dúvida alguma, aparecendo aqui na oitava posição. Aí a gente vai caminhando para ver os outros clássicos brasileiros. São Paulo e Santos, o clássico Sansão, aparece em 11º lugar. Aí nós chegamos no clássico Bavi, grande clássico baiano, em 19º, e o super clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético, na 20ª posição. Portanto, de 30, são esses os clássicos brasileiros na lista. Vou relembrar. Quarto lugar, Fla-Flu. Quinto lugar, Grenal. Oitavo lugar, Palmeiras e Corinthians. 11º, São Paulo e Santos. 19º lugar, Vitória e Bahia. 20º lugar, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pois bem, agora eu vou dar a minha opinião. Primeiro, quero dizer que não concordo com boa parte da lista do Diário El Deportivo do Chile. Acho que tem clássicos aqui que deveriam estar mais bem posicionados e outros grandes clássicos do nosso futebol da América que não foram nem citados, como, por exemplo, Flamengo e Vasco, o clássico Fortaleza e Ceará, que tem um peso muito grande na rivalidade local, né? São Paulo e Corinthians, Atlético Paranaense e Curitiba, o Atletiba, grandes clássicos que não foram citados. Aqui no contexto do futebol brasileiro, o Repá, clássico entre Remo e Paysandu, lá de Belém do Pará, também é muito importante, e pelo peso que o Brasil tem no continente, também deveria aparecer aqui nessa lista. Mas eu vou dar a minha opinião. Qual é o maior clássico do Brasil? Vou fazer aqui uma explicação antes de dar o meu veredito. O clássico mais famoso, mais conhecido do Brasil lá fora e que é mais comentado, que está mais presente em músicas, que é mais falado até por toda a mística que envolve Maracanã, Nelson Rodrigues, que ajudou a inflamar tudo isso. Para mim, o clássico mais famoso do Brasil é Flamengo e Fluminense. Vejam bem, o clássico mais famoso do Brasil, o mais falado, o mais conhecido lá no exterior. Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem uma dimensão global, né? O planeta Terra inteiro conhece o Rio de Janeiro, admira as belezas do Rio de Janeiro, e entre as belezas do Rio de Janeiro, os seus monumentos, está o Maracanã. Maracanã é conhecido no mundo inteiro. E o Fla-Flu é um dos maiores clássicos disputados no Maracanã. Envolve o Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, envolve o Fluminense, envolve todo o colorido do Fla-Flu, grandes personagens envolvidos, grandes histórias. Então, para mim,
o mais famoso do Brasil é Flamengo e Fluminense. Mas, na minha opinião, na minha experiência como jornalista esportivo, andando por esse Brasil afora, e tive o prazer de narrar a maioria dos grandes clássicos do futebol brasileiro, para mim, João Guilherme, o maior clássico do Brasil é o Grenal, é o jogo dos gaúchos. E por quê? Primeiro, pela rivalidade, que eu não conheço no nosso futebol uma rivalidade maior que a do Grenal. Pode existir igual, maior eu não conheço, né? Nunca me esqueço o dia que eu entrei numa loja de departamentos em Porto Alegre, perto do período do Natal. E ao entrar na loja, eu me deparo com um Papai Noel azul e um Papai Noel vermelho. Aí eu fui conversar com o vendedor da loja, a primeira vez que eu estava indo a Porto Alegre, isso tem muito tempo, mais de 30 anos, e aí eu perguntei para ele, por que Papai Noel azul? E aí ele falou, meu amigo, se não colocar o Papai Noel azul, os gremistas não entram na loja. Se colocar só Papai Noel vermelho, só vai entrar colorado aqui. Vocês se lembram quando aquela famosa marca de refrigerante, que tem um logo vermelho, patrocinou os times do Brasil, na época ali no final da década de 1980 e tal, eles foram obrigados a mudar a cor do logo, não podia ser vermelho, para estar na camisa do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Eu já fiz muitos jogos no estádio Beira-Rio, no antigo estádio Olímpico de Porto Alegre, trabalhava na época em emissoras de rádio, emissoras de televisão, e sempre quando tinha alguma peça vermelha ou azul no nosso vestuário, a recomendação era a seguinte, por exemplo, camisa azul de transmissão em jogo no Beira-Rio. Só coloque a camisa azul dentro da cabine e com a porta fechada. Do lado de fora, uma peça vermelha, jogo no estádio do Grêmio. Você vai ter problemas. Eu já vi repórter, eu trabalhava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, fui fazer um jogo no Estádio Olímpico de Porto Alegre, o uniforme de transmissão, a calça era vermelha, e o repórter que estava comigo, inclusive o grande Heraldo Leite, ele foi proibido de entrar no Estádio Olímpico com a calça vermelha. Ele teve que fazer o jogo com uma calça jeans, porque com a calça vermelha, os seguranças falaram para ele, você vai ter problemas aqui. Você não vai conseguir trabalhar direito. A sua integridade não está garantida. Eu vi isso. Então, além de que estamos falando de duas equipes, Grêmio e Internacional, que são campeãs do mundo. Grêmio e Inter são campeões mundiais de clubes. São campeões de Libertadores da América, né? O Grêmio tem 3, o Inter tem 2. São 5 Libertadores da América envolvidas nessa disputa. Fora outras conquistas que eles têm, né? Como Copa Sul-Americana, no caso do Internacional, e outros títulos relevantes ao longo da sua história. Então, por isso, para mim, Grenal, esse é o maior clássico do Brasil. Agora, num país como o nosso, é muito difícil você definir isso, né? Porque são muitos clássicos enormes. Como é que você não vai destacar um Corinthians e Palmeiras, o derby, um Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, o super clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro, uma rivalidade monstruosa, os clássicos de Pernambuco, Santa Cruz e Sport, né? Sport e Náutico, uma rivalidade muito grande. Fortaleza e Ceará, quem é lá do Ceará sabe da importância desse clássico, né? O clássico lá Repá, de Belém do Pará, Remy e Paysandu. Cara, tem muito jogo grande, tem muito jogo bom. Goiás, Vila Nova, Atletiba, como eu já citei aqui, São Paulo e Corinthians, são muitos clássicos. Mas, na minha opinião, pelo que eu já citei aqui, o maior clássico do Brasil é o Grenal. Você concorda comigo? Deixe o seu like, compartilhe, ative a notificação no sininho, dê a sua opinião, você é muito bem-vindo aqui.